Isaías 53, todo mundo conhece. Verso 1, 2 e 3. Grave bem esses versículos. Você já ouviu muitas pessoas ler, pregar, mas eu quero refrescar a sua mente. O motivo da gente estar aqui essa noite. O motivo, querido. O motivo de estarmos aqui é por causa desta palavra. Isaías 53, versículo 1, 2 e 3, somente. Amém? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e experimentado no sofrimento, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Amém? Se assente, por favor. Todo mundo conhece esse texto muito bem, mas na atualidade de hoje, nós vivenciando o amor de muitos se esfriar, tem muitas pessoas hoje que não estão dando importância alguma para o Evangelho, para a pessoa do Senhor Jesus. Muitas pessoas estão dando importância para o seu lucro, ações lucrativas, desejo de enriquecimento sobre a terra. Muitas pessoas não estão buscando ao Senhor como deve se buscar. Muitas pessoas, amado, não têm dado credibilidade para o sofrimento a qual Cristo passou pela nossa vida. Quando eu li esse texto, amado, Deus me mostra nas Escrituras esse relatório sendo apresentado do trabalho do Messias na terra, querido, tanto que se refere à sua obra quanto às suas palavras aqui, está demonstrando o que ele iria fazer, o que ele iria anunciar, a verdade, e muitas pessoas não têm dado ouvido para a verdade. Muitas pessoas estão desqualificando o Evangelho por aquilo que é emotivo. Eu quero uma mensagem que me motiva, uma mensagem que me faz descer as lágrimas. A mensagem da cruz não tem feito pessoas passar e reprisar e pensar de que forma elas estão vivenciando a cada dia da sua vida. Tem pessoas que já não mais sentem graça e poder quando falamos que Cristo morreu, que Cristo sofreu. Para algumas pessoas esta mensagem não tem poder aquisitivo para mudar a vida. Mas o motivo de nós estar aqui essa noite é por causa desta boa promessa de Deus, que deu ao profeta Isaías antes de Jesus nascer. Esta boa profecia nos mostra direcionado ao Messias prometido, aquele que veria sobre a terra, aquele que muitas pessoas o rejeitariam, muitas pessoas fechariam seu coração. Ele, amado, ele se apresentou de uma forma tão intensa, se entregou com todo o seu amor, com toda a sua devoção pelo Pai Celestial, e também, amado, pelos aflitos dessa terra. Jesus,
Ele veio cumprir um mandamento, uma vontade de Deus. E ele se manifestou como uma pessoa simples, mas verdadeira. As pessoas não se impressionam mais com a verdade. As pessoas não se impressionam com aquilo que é simples. As pessoas querem ver turvão. Elas querem ver ventos fortes. Elas querem ver, amado, uma pessoa que prega eloquentemente, mas sem a verdade. Querem sentir o poder através da eloquência, mas não quer sentir o poder através da verdade que liberta. E o que eu estou apresentando para você nessa noite, amado, fala do relato a qual muitas pessoas, uma pequena porcentagem, naqueles dias, creu nele. Uma porcentagem pequena creu na mensagem de Deus através da pessoa de Jesus. E hoje está diferente? Está igual. As pessoas amam a Cristo por aquilo que Ele pode dar. Elas buscam Jesus por aquilo que Ele pode conceder, mas não por aquilo que Ele apregoa, a verdade que liberta. Tem pessoas, amado, que não crê mais na volta de Jesus. Tem pessoas que não choram mais no culto de Santa Ceia. Tem pessoas que não adoram Jesus num culto de Santa Ceia. Tem pessoas que não vêm para o culto de Santa Ceia. Sabe por quê? Porque elas pensam em si: eu estou em pecado, eu não vou tomar Santa Ceia. E é o culto mais glorioso que tem que ser. É o culto mais esplêndido que tem que ser. Porque nós estamos anunciando a morte, mas também a ressurreição. Tem pessoas, amadas, que não conseguem mais adorar o Senhor Jesus Cristo pela descredibilidade do Evangelho. O culto de Santa Ceia, eu não vou lá não. Eu não estou tomando mesmo a Santa Ceia, eu não participo, amado. Isso aqui, está vendo isso aqui? Isso aqui é um grande ensaio de tudo aquilo que está preparado, sabe aonde? Lá na eternidade com Ele. Lá Ele vai nos servir. Então vale a pena, amado, participar dos cultos. O culto de Santa Ceia vale, porque aqui nós estamos ensaiando para que um grandioso dia estejamos com Ele, em volta daquela mesa, adorando aquele que merece toda a honra e toda a glória. Nós temos que estar aqui presente por esse motivo. Sai daqui pensativo essa noite, porque isso não é um simples culto, amado. Isso aqui é o culto da manifestação divina de Deus na terra, através da sua palavra. Quem deu crédito, amado? A Bíblia diz que uma porcentagem muito pequena de pessoas creu, comparado a uma grande massa de descrentes. Porque as pessoas estão dando mais importância, sabe para quê? Sabe para quê? Para aquilo que as pessoas têm a oferecer a ela. O que que é? É uma mensagem que possa alimentar a minha vontade, eu aceito. Mas se for a mensagem dizendo que Jesus está voltando, ou que Cristo está às portas, ou que Ele quer que eu me arrependa, isso não é culto para mim. E o nosso culto é para o Senhor Jesus. E o culto aonde Jesus se manifesta tem repreensão. No culto onde Jesus está presente, tem arrependimento. No culto que Jesus está presente, tem deliberação de perdão. No culto que Jesus está presente, Ele está pronunciando a sua volta também. Para quê? Para que possamos dar credibilidade para a sua morte, mas também para a sua ressurreição.
Culto aonde tem só movimento, estou fora. Mas culto que me faz, amado, que a palavra faz eu pensar, faz eu sair daqui da igreja pensativo, com aquela mensagem, é o culto aonde Jesus está presente. Aquela mensagem que mexe com o nosso corpo, com a nossa mente, com o nosso intelecto, diz: eu preciso melhorar como cristão. É o culto que Jesus está presente. É o culto que Jesus está falando. Agora, culto aonde a palavra não faz você pensar da forma que você está vivendo, é porque ele não está presente. É porque o espírito do homem está pregando em cima do altar. Eu estou falando isso na autoridade do Espírito Santo de Deus. Eu estou baseado no que está escrito aqui esta noite. Amado, nem mesmo, sabe quem? Nem mesmo, amado, o seu povo, os seus irmãos creram. A princípio do que, pastor? A princípio que Jesus era o enviado de Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, vai dizer muito bem que o quê? Que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Jesus veio para o povo de Israel e os seus não o receberam. E a Bíblia, amado, vai dizer também que Jesus, ele veio para os seus irmãos da sua casa. Ali, João capítulo 7, versículo 5 diz o quê? Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Irmão de sangue. Não criam nele. E hoje não está diferente, irmão. As pessoas, elas estão exaustas para ouvir a verdade. Estão exaustas para cultuar ao Senhor. Estão exaustas para adorar o Senhor. Estão exaustos demais para estar no culto de quarta, de sexta e domingo. Elas acham culto demais. Querido, quem quer morar com Cristo na eternidade, porque lá vai ser culto todo dia. Lá vai ser todo momento adoração, reverência ao todo Pai, o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que lá não existe noite nem dia, porque Ele será a luz que ilumina todos que estarão lá. Então, quando você acha demais as coisas de Deus da terra, é porque você está longe dos céus de verdade. Quando tudo você coloca na balança e diz que tudo para Deus é demais, é porque de fato você está longe do céu. Quanto mais você quer de Deus, mais perto do céu você está. Quando você coloca um utensílio para buscar a Deus, é porque de verdade Cristo está longe de você. Igreja não pode ser um peso para nós. Igreja tem que ser o nosso primordial. Casa de Deus amado tem que ser o primeiro lugar. Cristo, ele precisa desta comunhão. Cristo precisa de pessoas estar reunidas para ouvir a voz dele e para assim se alimentar e se fortalecer e vencer as batalhas e guerra do dia a dia lá fora. Ninguém vence nada sozinho. Ninguém alcança nada sozinho. Deus nos constituiu para dar credibilidade à sua palavra. E eu aprendo aqui que muitos não davam importância. Sabe por quê, querido? A cruz, ela declara, sabe o quê? A maior mensagem de salvação. E Cristo veio na humildade, na simplicidade. Cristo nasceu na manjedoura, no meio dos animais. Ele não veio, amado, uma linha sacerdotal. Ele não nasceu dentro de um palácio. Ele não nasceu num berço de ouro. Ele nasceu, amado, numa manjedoura, rodeado de animais e com o pai e a mãe, José. Ele nasceu e ele veio de uma forma tão simples,
e a palavra dele era de autoridade. Ele não pregava religião, ele não pregava coisa repetitiva, ele não rezava, ele ensinou a oração. Então, amado, quando entendemos a palavra a qual Cristo está nos revelando, nos trazendo, entendemos que ele fala de uma forma simples e clara, a qual nós possamos entender. A mensagem da cruz, amado, declara a maior salvação para a nossa vida. O versículo que nós lemos que diz, no versículo 2, porque foi subindo como renovo, perante ele como raiz de uma terra seca. Terra seca. Amado, o que é terra seca? Aqui está falando sobre a humanidade. As pessoas sem Cristo são terra seca, terra sem vida. Cristo veio para trazer vida para uma terra seca, uma terra a qual não é molhada. Nós somos terra molhada pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que nós somos flexíveis para a voz de Deus. Porque antes não era um torrão seco, andava sem as águas do Espírito Santo sobre nós. Jesus veio o quê? Ele veio como a raiz de uma terra seca. Só Jesus pode dar vida a uma terra sem estar molhada. Querido, eu aprendo aqui dentro que a humanidade incrédula e é perversa. A humanidade, amada, ela só pensa em si mesmo. A humanidade só pensa na sua própria consciência ou visão. Mas quando Cristo ele entra, amado, ele muda a nossa vida. As pessoas rejeitam essa mensagem no passado e continua a desprezar nos dias de hoje. Pastor, eu quero uma mensagem de porta aberta, eu quero a mensagem para que eu ganhe um carro, eu ganhe no jogo do bicho. Não, essa mensagem eu não tenho. Eu tenho a mensagem a qual vem do céu para a nossa vida. Jesus está às portas para buscar a tua igreja, uma igreja lavada, remida, uma igreja adornada, uma igreja levantada, uma igreja molhada pelo Espírito Santo, uma igreja que queira interagir com o evangelho da verdade. É essa igreja que Cristo vai buscar, uma igreja forte, firmada em quem? Na raiz da geração de Jessé, a raiz, amado, Jesus Cristo, o Nazareno para a nossa vida. É essa igreja que Deus vai buscar. Você está engajado nessa igreja? Você é essa igreja? Porque nós temos que estar atento. Hoje pode ser o nosso último culto, pode ser nosso último momento de adoração. Pastor, você não sabe, a Bíblia diz que ninguém sabe a não ser o Pai. Hoje eu entendo que Jesus sabe o dia que Ele vai vir, porque Ele e o Pai é um. Jesus está com quem? Está à direita do Deus Pai. O Espírito Santo também sabe a qual dia Ele vai vir. E eu vejo, amado, infelizmente em muitos lugares as pessoas estão cochilando na vida espiritual. Estão dormindo, estão estacionando, estão preocupados mais com o mundo do que com a sua salvação. Estão preocupados com o que vai ter de comer amanhã, estão preocupados com coisas que são passageiras, mas não estão preocupados com a sua alma e com o seu espírito. Hoje eu estava pensando sobre isso. As pessoas trocam o reino por algumas moedas. Trocam o reino igual Judas trocou a salvação que estava presente diante dele. Vendeu a tua salvação por 30 moedas.
E tem muitas pessoas que estão fazendo isso hoje. Estão trocando a casa de Deus pelas coisas do mundo. Estão trocando a presença do Pai pela vida de curtição. Eu curto ali, eu curto acolá. E quem saiba, dê tempo de eu voltar para a casa de Deus. Tem pessoas que não dá tempo. E quando acontece, já é tarde. Sabe o que eu aprendo com tudo isso aqui? Na palavra de Deus. Amado, que Deus, Ele se revela, Ele se manifesta em sua vida com o emblema maior do seu poder. E qual que é o emblema do seu maior poder? O seu braço forte. E quem que é o braço forte? Deus é Cristo. O braço forte que se manifestou é Cristo, porque diz assim, ó, quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou? O braço do Senhor? Com certeza. O braço direito de Deus se manifestou sobre a face da terra, anunciando as boas novas, ensinando o caminho do reino. E as pessoas estão, amado, dando descredibilidade para o evangelho simples. Elas querem ouvir mais ventos, mais profecia, revelação. Estamos ensinando há muito tempo. Tem pessoas, amado, que saem daqui para buscar profecia em outros lugares. A profecia de Deus se manifestou há mais de 2000 anos atrás. A maior profecia de Deus foi Cristo na terra. Cristo andando no meio dos homens. Cristo ensinando o caminho da verdade. E quando falamos, amado irmão querido, tome posição. Não, isso não é de Deus, porque Deus, Ele tem bênção para mim. Deus tem bênção para aquele que obedece. Deus tem vitória para aquele que anda no caminho da verdade. Deus não tem bênção para desconcertado, para aquele que é desobediente, para aquele amado que não aceita a palavra, o evangelho verdadeiro. Deus tem vitória para quem anda na sua linha. É impressionante, amado. Um dia eu visitei um local, eu conheci a pessoa que estava na frente. Não tinha vida no altar, não tinha vida com Deus. E o profeta vai e revela a pessoa. Eis que eu estou ouvindo as suas orações. A pessoa nem ora. Eis que eu estou vendo a sua oração, a sua luta. Deus tem uma grande vitória na sua vida. E a pessoa, amada, é mais desconcertada do que tudo. Eu falei, isso não procede de Deus. Isso procede do homem para gerar emocionalismo. Porque a palavra de Deus, amado, nos coloca e nos confronta com aquilo que estamos fazendo. A profecia de Deus que vem para a nossa vida é o que? A mesma que João Batista estava pregando, qual? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus está próximo, o reino dos céus está no meio de nós. Então a mensagem de Deus todos os dias para a nossa vida qualquer: arrependei-vos. Arrependei-vos. Não, pastor, estou 100% arrependido. Será mesmo? Tem feito tudo conforme a vontade de Deus? Porque, amado, o braço de Deus se manifestou para nos salvar. Cristo se manifestou para nos dar vida e vida abundante. A Bíblia diz o que, amado? Versículo 2, diz que ele não tinha beleza e nem formosura. Ele não tinha esses parâmetros. A atração que o Messias despertaria nas pessoas não era por sua beleza física, não era pela sua beleza física, mas era por seus atributos espirituais. Era isso. O que as pessoas falavam? Nossa, a doutrina que ele tem
é diferente. As pessoas, amadas, elas tinham mais interesse em Cristo, não era pela beleza. Deixa eu falar uma coisa para você: a beleza não salva. O que salva é uma vida espiritual com Deus. Tem pessoas, amado, que às vezes acham que a beleza salva. Não. O que nos salva é atributos espirituais. É saber quem você é diante de Deus. Como você anda diante de Deus. Não é dizer que você, por exemplo, eu sou advogado, eu sou médico, eu sou isso, eu sou aquilo. Para Deus isso não é nada. Para Deus nós somos alguma coisa quando estamos andando na obediência, porque para Deus somos todos iguais, pecadores e destituídos da glória de Deus, amado. Se Ele não se manifestar, nós não somos nada. Sabe com o quê? Com os nossos diplomas, com o nosso emprego, com o dinheiro que nós ganhamos, não somos nada pela nossa beleza. Nós só somos alguma coisa, por quê, pastor? Pelos atributos espirituais de Deus em nossa vida. Ele não tinha beleza, mas ele tinha atributo: obediência ao Pai. Tem pessoas que acham que são obedientes, mas devemos nos esforçar para obedecer ao Pai ao pé da risca. O aspecto humano, amado, aqui não havia nenhuma glória. O aspecto de Cristo não havia nenhuma glória para ele se destacar, dizer: nossa, que homem lindo. Não, o aspecto dele não tinha nenhuma glória aparente, mas ele nasceu, sabe onde? Numa família simples, filho de um carpinteiro. Uma família, amado, ele viveu sem pompa ou privilégio. Ele não recebeu uma educação. Que educação, pastor? Uma educação aristocrata. Não. Amado, ele não era membro da classe sacerdotal. Ele não nasceu dentro do palácio. Querido, desse modo, Jesus não correspondia, sabe o quê? As expectativas. Isso não correspondia. As expectativas de quem? As expectativas dos judeus, a qual esperava o Messias. Nasceu no manjedouro, é só mais um alguém qualquer. Nasceu numa família pobre, família de carpinteiro. Não nasceu e não teve uma educação aristocrata, não era membro da classe sacerdotal. Desse modo, Jesus, ele não correspondia com as expectativas do povo judeu, que estava aguardando o Messias prometido. Ao fazer isto, sabe o que Deus faz? Ao fazer tudo isso, amado, Deus Pai Todo-Poderoso ensina que não se vê e não se age como os homens. Deus, ele não vê como o homem vê. O homem vê beleza, mas Deus olha para o coração de cada pessoa. Nossa, esse homem aqui é homem de Deus. Por aquilo que você está vendo? O que importa é como Deus age e nos vê. E aqui, amado, Deus, ele nos mostra o quê? Nos mostra que ele não age como o homem vê. Parece, mas não é. Não adianta, é o que eu sempre digo e falo, querido. As pessoas são tão presas a falsos conceitos. Conceito do que, pastor? Conceito que se avaliam por apreciar o que é externo. Não adianta nada. Parecer ovelha, mas não ser ovelha. Parecer cristão, mas é um crente que só acredita. Eu quero dizer para você que Jesus disse: eu estou procurando os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Deus está procurando ovelhas. Deus está em busca de ovelhas. Deus está separando o seu povo. Deus está separando a sua igreja do que é promíscuo, do que é o mundo, do que é a sujeira. Como assim, pastor? Cada dia que passa, mais perto eu quero estar de Cristo. Mais parecido eu quero ser com Ele.
mais palavra eu quero aprender, mais palavra eu quero ouvir. E assim, amado, é a igreja, a noiva que é ovelha, a qual faz parte do aprisco de Cristo, porque a ovelha vive na verdade, a ovelha vive à base da direção do seu pastor, a ovelha vive, ela não dá cabeçada, ela segue a voz do seu pastor. E o bode dá cabeçada, o bode não aceita, o bode não consegue obedecer. As ovelhas de Cristo, elas são acessíveis à voz do seu pastor, elas ouvem e obedecem. Jesus está separando a sua igreja do que é promíscuo, do que é sujo. A Bíblia diz, amado, que aquele que se limpe cada dia mais. Aquele que está na imundícia, que cada dia fica mais imundo ainda. E eu lendo o versículo esse dia, que fala em questão, amado, das pessoas tentar lançar pérolas aos porcos. O que significa isso? É uma pessoa pegar um porquinho, lavar, perfumar, levar para dentro da tua casa e tentar segurar ele. Duvido que fica. Primeira lama que vê, se lança dentro, sim ou não? E Jesus, quando fala não lance pérola aos porcos, está dizendo, amado, que tem pessoas que não vai ouvir a voz. É a mesma coisa de você lançar palavra ao vento. E são pessoas que de fato não acreditam mais no Evangelho, não acredita mais na palavra de Deus. O que eu quero passar para a igreja essa noite, que o importante não é o externo, e sim o interno. O interno é dentro para fora, não de fora para dentro. Como é que está o seu interno com Cristo? Como é que você está aí dentro com o Senhor Jesus? Como é que você está diante do Pai Todo-Poderoso? Se Ele vier hoje, você sobe ou você fica? Se Ele vier hoje, você tem certeza da tua salvação ou você fica? Se Ele vier agora te buscar, você diz, Pai, eu estou preparado, pode me levar, sim ou não? Como é que você está? Amado, a nossa vida tem que estar intensa no comprometimento com a verdade. Querido, o ser humano, ele valoriza dotes físicos. O ser humano, amado, ele valoriza intelectuais. O ser humano, ele valoriza eloquência, nível social, mas ignora a intenção de coração. O ser humano, amado, ele tem esse aspecto. Por isso, às vezes, ele sofre engano. Por isso que ele é enganado, porque ele vai mais pelo exterior do que por aquilo que é interno. Deus está procurando pessoas que têm guardado o seu interno com a sua presença, que têm florado a vontade de Deus de dentro para fora. Não adianta, amado, a gente achar que Cristo não está voltando, porque Ele está voltando de fato. Tem pessoas que pararam de orar, pararam de buscar, pararam de adorar a Deus, porque acha que Cristo está demorando para buscar a sua igreja. Eu aprendo, amado, aqui no versículo 3, que diz que Ele era desprezado. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, experimentado no sofrimento. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizeram dele caso algum. O mais rejeitado entre os homens. Quem já foi rejeitado? A rejeição dói, não dói?
A rejeição gera lágrima. A rejeição nos exclui de muitas coisas. Você imagina Cristo sendo rejeitado, Cristo amado sendo excluído. Esta profecia aqui, amado, foi plenamente cumprida na pessoa de Jesus. O que o profeta Isaías profetizou, de fato, principalmente nos seus últimos dias como homem na terra, aconteceu. As Escrituras, amado, declara que o Messias seria experimentado no sofrimento. Ele foi experimentado no sofrimento, sim ou não? Você está aqui por um motivo, alguém teve que sofrer por você. Não venha me dizer porque você merece, você não merece o que está de estar aqui essa noite. Eu não mereço de estar aqui essa noite, mas alguém sofreu no meu lugar, mas alguém pagou um alto preço pela minha vida. É por isso que eu dou credibilidade para a sua presença. É por isso que eu amo estar aqui, nos átrios da casa do Senhor. Porque não fui eu que paguei o preço, foi Ele. Eu amo estar aqui. Eu não acho pesado de estar na casa do Pai. Eu não acho pesado de orar, porque a maior coisa Ele já fez. O quê? Sofreu por mim. Sofreu por você. Está vestido hoje bonito, cheiroso, porque alguém pagou um preço por você. Está com a sua família, está com seu esposo, com seus filhos, porque alguém sofreu no seu lugar. Ah, tem um carrinho bom, glória a Deus, alguém pagou um preço para que você alcançasse isso que você tem hoje. É doído, mas é verdade. Amado, sofrimento. Ele era desprezado, mas rejeitado entre os homens, homens de dores, e experimentado em sofrimento, como um de quem os homens escondiam o rosto. Querido, o Messias foi experimentado em sofrimento, acostumado com a dor e com o desprezo. Ele foi desprezado, como muitos têm desprezado a sua presença hoje. Como muitos, amados, têm colocado a sua vontade e desprezado a sua palavra. O seu querer e o querer de Jesus eu coloco lá na prateleira de baixo, a minha vontade em cima, a de Cristo lá embaixo. Então, amado, Jesus, ele foi experimentado com sofrimento, ele foi acostumado com dor e com desprezo. Em outras palavras, um homem cheio de dores. Quem já sofreu dor? Quem já sofreu dor? Aquela dor de sofrer calado? Jesus foi esse homem, cheio de dores. Sua aparência causaria, sabe o quê? Causaria repulsa em quem o visse. Eu estou falando da pessoa mais importante da sua vida. A aparência dele causou enjoo para muitos. Pessoas ficaram repulsivas. A Bíblia diz, amado, que quem o visse, por isso os homens escondiam o rosto dele, repugnava a sua presença, por aquilo que ele sofreu por você aí bonitinho, por mim aqui bonitinho hoje. É por isso que eu valorizo cada minuto em sua presença, porque sem esse sofrimento jamais eu poderia estar aqui hoje. Você jamais poderia estar aqui essa noite. As pessoas viraram o rosto, porque a aparência dele trazia coisas repulsivas. Amado, os homens escondiam o rosto dele. Nos dias da prisão, da tortura e da morte, o Senhor foi privado de sono, de alimentação adequada, até mesmo água lhe foi negada. Sofrimento, prisão. Não fez a última refeição. Negaram água para ele. E as pessoas não valorizam isso. Estão cansados demais para adorar o Senhor. Estão cansados demais para cultuar a Deus. Estão cansados demais para meio mundo de coisas, se é da coisas de igreja, se é coisa da presença do Pai. Não, pastor, não posso.
E Jesus foi para a prisão por você. Jesus passou sede por você. Jesus sofreu por você. Jesus foi humilhado por você. Jesus foi cuspido na face por você. Jesus levou lapada na cabeça por você. Jesus levou uma coroa de 72 espinhos por você. E hoje as pessoas não querem valorizar o Messias, Filho de Deus, não querem valorizar sua presença. Jesus passou sede por mim e por você. Então por que não valorizar cada minuto em sua presença? Sabe, eu fico pensando, tem vezes que eu choro, porque eu vejo as pessoas se enojando da palavra, recuando, mentindo para o Senhor Jesus, mentindo para Ele. Eu não tenho tempo para o Senhor, eu não tenho tempo para Deus. Mas Ele teve bastante tempo para ir para a prisão por você. Jesus teve tempo de sofrer por você. Jesus teve tempo de orar a oração ao Pai no jardim de Getsemane. João capítulo 17, você vai ver a oração de Jesus por você. Antes de você estar aqui, Jesus orou por você lá no jardim de Getsemane. A oração que Ele faz com os discípulos é a oração para a igreja. Pois você lê na sua casa, João capítulo 17, a oração que Cristo fez por você aqui essa noite. E por mim também. É por isso, amado, que eu posso estar faltando uma perna, um olho, seja o que for, mas eu quero estar na presença de Deus. Eu quero estar na casa de Deus. Eu quero cultuar a Deus, sabe por quê? Se as pessoas acham pesado de cultuar a Deus aqui, elas nunca vão chegar no céu para cultuar a Deus lá. Amém? Tem pessoas que não dão crédito hoje aqui, não acredita hoje aqui, desvaloriza o evangelho aqui, mas vai chegar um dia que vai dar credibilidade, e essa credibilidade vai ser muito tarde. Como, pastor? A Bíblia diz o que? Do Lázaro e do homem rico, do mendigo e do Lázaro, onde? Um estava no Hades, dando crédito, dizendo: pai Abraão, manda um dos seus filhos pregar para os meus irmãos lá. Ei, o crédito já está tarde. Tem muitas pessoas que não estão dando crédito aqui, mas quando chegar lá, vai querer dar crédito. Já é tarde. Quem deu crédito à nossa pregação? É uma pergunta. E quem se manifestou o braço do Senhor? Quem deu crédito à nossa pregação? O profeta Isaías está dizendo: quem deu crédito para a voz do Senhor na terra? Tem pessoas que estão lá no inferno, pedindo mais uma chance, pedindo mais uma oportunidade, enquanto nós estamos aqui, enquanto muitas pessoas estão desvalorizando. Tem pessoas clamando, dizendo: pai, deixa eu voltar, Senhor, eu me arrependo, mas já é tarde, não tem como mais voltar, querido, não tem como mais ressuscitar. Vai ser só unicamente um dia, a qual Cristo vai julgar todos, até aqueles que estão lá. Mas para dar o veredito de salvação, não, para dar o veredito para a separação e para ir para a morte eterna. Eu digo, igreja, valoriza cada minuto na presença de Deus. Tem muitas pessoas que queriam ter essa oportunidade que nós estamos tendo, mas não tem mais. Então dê credibilidade para a voz do Senhor. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele foi espancado, esbofeteado, cuspido, escarnecido, a ponto, amado, do seu corpo e principalmente seu rosto ficarem deformados. Jesus ficou deformado por você. O que é uma pessoa deformada? Você não reconhece que é aquela pessoa. Jesus ficou deformado por você, amado. Nós não fizemos dele caso algum. Significa o que, amado? Que as pessoas lhe viraram as costas por julgarem que o Filho de Deus que era alguém sem valor algum. É só mais um que está morrendo na cruz. É só mais um bandido que está morrendo na cruz.
é só mais um ladrão que está morrendo na cruz. Não, não. Quem estava ali era o Filho do Deus Altíssimo. As pessoas viraram o rosto, como muito hoje tem virado o rosto para ele. Como muitas pessoas têm vomitado na face de Jesus. E essa noite, em nome de Jesus, na opinião das pessoas, amado, nem ele, nem as suas palavras eram dignos de atenção, como hoje. As pessoas não acham digno de atenção essa mensagem mais. Essa mensagem não faz a pessoa pular da cadeira. Essa mensagem não faz as pessoas glorificar a Deus. Por quê? Porque estamos falando do Filho de Deus que foi espancado, que foi esbofeteado, que foi cuspido em sua face e que foi amado, deformado por amor a Deus, a igreja do Senhor. Então, se você está aqui, glorifique ao Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus foi motivo de zombaria, de rejeição pelos povos, pelos religiosos, pelos romanos da sua época, tornando-se assim o mais rejeitado entre os homens. O mais rejeitado. Não se junte, amado, com aqueles, pastor, aqueles que da mesma forma como no passado, estão desprezando o que, pastor? Desprezando o único que pode nos salvar, que é Jesus. Você vai desprezá-lo? Você vai colocar ele em primeiro lugar? Ou ele já está em primeiro lugar? Amém? Fique de pé.